Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim o texto: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Até aí. Jesus faz essa declaração em meio à festa dos tabernáculos, e algo acontecia tradicionalmente nessa festa. Acontecia uma cerimônia, a cerimônia do acendimento das luzes. Como que funcionava isso? Durante a festa dos tabernáculos, 4 grandes lâmpadas eram acesas no átrio das mulheres. Era uma parte, uma área específica ali do templo, e uma exuberante celebração noturna acontecia sob a luz, com pessoas ali dançando durante toda a noite, com suas tochas acesas nas mãos, enquanto cantavam hinos e louvores. Então, o átrio das mulheres era uma área do templo onde as mulheres podiam ficar durante os cultos, durante as celebrações, enquanto os homens, especificamente, ficavam em outras áreas. Apesar de ser um lugar separado ali, esse átrio das mulheres era uma parte importante do templo, pois era um local onde as mulheres poderiam participar das cerimônias de adoração. Inclusive, enquanto essa cerimônia das luzes acontecia, a orquestra dos levitas também tocava. Então, diante de todo esse cenário, toda essa festa, todo esse ambiente, é nesse contexto que Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele fazia declarações, ele fez uma outra declaração em um momento específico, lá em João 7, se você volta para João 7, você vai perceber que existia uma espécie de cerimônia das águas, e ali Jesus, ele declara que ele, o Messias, era a fonte de água. Da mesma forma, nesse texto que nós vemos aqui em João 8, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. E como isso era maravilhoso, como isso é maravilhoso, eu imagino quão impactante deveria ter sido isso naquele tempo. E essa é uma verdade: Jesus é a luz do mundo. Lá no Antigo Testamento, meus amados, Deus era retratado como luz para o seu povo. Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz, o salmista está dizendo, a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O profeta Isaías também, meus amados, havia afirmado sobre o Messias como luz para as nações, a fim de que a salvação alcançasse todos os confins da terra. Da mesma forma, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela também é chamada de luz, pois orienta o caminho daquele que crê. Você pode dar uma olhadinha lá depois, Salmos 119, 105. Então, quando Jesus faz essa afirmação em todo esse contexto, eu sou a luz do mundo, ele personifica essas palavras ditas já no Antigo Testamento. Então ele personifica tudo isso: eu sou a luz do mundo. João capítulo 1 concorda com toda essa verdade. No início do Evangelho de João, a Bíblia já diz, versículos 4 e versículo 5, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu vou repetir: Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus é a fonte, meus amados, de toda a luz espiritual. Jesus é aquele que ilumina o meu e o teu caminho. Nós só encontramos vida em Cristo. Nós encontramos as orientações que nós precisamos em sua palavra, no relacionamento com Jesus. Então, o paralelo é o seguinte: da mesma forma que o sol, que brilha para benefício de todos os homens,
Jesus também brilha com sua luz, e Ele é fonte de saúde, de vida, de alegria, de beleza, de paz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da qual precisamos. Então toda e qualquer pessoa pode olhar para Cristo e, por meio do arrependimento e por meio da fé, receberem a sua luz. Lá no início, meus amados, da criação, nós vemos a Bíblia trazendo um relato sobre o poder da luz que emana do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2, olha lá, bem no comecinho da Bíblia. Então o texto está dizendo: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tudo era escuro, tudo era trevas, a terra estava sem forma, a terra estava vazia, até que Deus faz uma afirmação, versículos 3 e 4, então disse Deus: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Meus amados, da mesma forma que Deus chamou luz em meio às trevas na criação, através de Jesus nós somos chamados das trevas espirituais, porque a sua luz emana sobre todo aquele que crê. Talvez você entrou nesse lugar, como o texto está dizendo, com a sua vida sem forma, vazia, em trevas, cheio, meu irmão, de tribulação, de falta de orientação, perdido. Mas nessa noite Deus está te chamando para trazer luz ao seu coração. A luz de Deus virá sobre nós nessa noite. Agora, essa é uma verdade que não toca apenas aquele que ainda não crê. Porque talvez você diga assim: ok, pastor, eu não estou mais em trevas no que diz respeito à perdição, eu já criei em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, ok. Só que essa palavra ela também vai tocar você, porque você precisa que a luz de Deus também toque lugares ainda escuros da sua vida. Então nessa noite nós vamos entender o quanto nós precisamos que essa luz de Deus venha sobre nós, porque essa luz ela não apenas traz clareza, essa luz não apenas ilumina coisas que estão erradas e nós vamos perceber por causa da luz do Senhor, mas essa luz fala de vida, ok? Essa luz é uma fonte sobre nós. Então talvez você entrou aqui e ainda não teve um encontro com Deus, essa luz iluminará as trevas do seu coração e você receberá um toque de Deus. Mas também você é um crente de longa data e você sairá desse lugar também com áreas iluminadas da sua vida. Porque existem áreas na nossa vida, ainda que enquanto cristãos, que elas estão em caos, ou ainda há um quê de caos em áreas das nossas vidas, e Deus deseja trazer ordem ao caos, e esse é o tema que nós vamos conversar nessa noite. Deus está trazendo ordem ao caos. Então nós lemos o texto de João 8, Jesus falando: eu sou a luz do mundo, e muitas vezes Jesus ele trazia ilustrações de forma prática em princípios que ele ensinava, e esse não é diferente. Então em João 8 ele proclama a si mesmo como luz do mundo. Contudo, em João 9 versículos 6 e 7, Jesus então expõe isso, e o contexto aqui é o contexto da cura de um cego de nascença. Diz assim o texto: olha como Jesus curou esse cego, como ele demonstrou essas coisas, porque ele fala que ele é a luz do mundo, que toda pessoa precisa ver, perceber, enxergar. Então ele cura um cego, e o texto diz, de uma forma inusitada, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado,
O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Fato é, meus amados irmãos, quando você estuda o contexto aqui, que a vida deste cego estava em caos. Caos não necessariamente por sua situação de cegueira, ou não apenas por isso, mas porque nos tempos antigos as deficiências físicas sentenciavam as pessoas à mendigagem, à mendicância. Então, é diferente de hoje que nós temos acessos e tantas outras coisas. Aquelas pessoas, elas tinham praticamente um único destino, que era mendigar, porque essa era a única forma de sustento destas pessoas. Então, a sequência do texto, ela mostra o impacto causado na vida desse homem, porque ele teve um encontro com o Messias, ele teve um encontro com a luz do mundo. Então nós vemos os versículos 8 e 9, então os vizinhos, e os que antes o conheciam de vista como mendigo, olha lá, conheciam um cego como mendigo, perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmola? Pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. O homem então dizia, sou eu. Depois de um encontro com a luz do mundo, a vida desse homem nunca mais foi a mesma. Jesus não apenas o curou, Jesus mudou a condição dele. Talvez você entrou aqui, meu irmão, escute, enfermo em sua alma, com situações dentro de você. O Senhor não apenas quer te curar, mas Ele quer mudar toda a sua condição, Ele quer mudar a sua perspectiva de vida. Ele é a luz do mundo, Ele quer transformar as suas trevas em luz, e mostrar que Ele tem para você uma vida abundante. Se você acredita nisso, celebra o nome do Senhor, aleluia. Então Jesus mudou drasticamente a vida daquele homem. A Bíblia não conta em detalhes essa mudança, o que aconteceu com esse homem em tão pouco tempo, mas fato é, algo aconteceu, porque as pessoas estavam percebendo. É óbvio, irmão, se você vê uma pessoa que tem, como diz o exemplo aqui, uma deficiência visual e ela é curada, você percebe, só que o texto não aponta prioritariamente para esse detalhe. Havia algo a mais, havia uma mudança na vida daquele homem. Um pouco mais à frente do texto, você percebe que ele tem um encontro com Jesus novamente, então ele crê no Messias. Não apenas os olhos físicos dele foram abertos, mas os olhos espirituais, e ele foi salvo. Nós vemos Jesus trazendo ordem no caos, ilustrado na vida desse homem. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos clamar para que o Senhor traga a ordem onde há caos, para que o Senhor tenha misericórdia e intervenha sobre as nossas vidas. Agora, o mundo, ele está em caos, e a vida de muitos que não conhecem Jesus está um caos, porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, 3 e 4 afirma isso. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, está falando do diabo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, o que nós percebemos? Aqueles que ainda não tiveram um encontro com a luz, com Jesus, a luz do mundo, não tiveram seus olhos espirituais abertos. E qual é o resultado disso? As pessoas que não tiveram um encontro real com Deus, elas vivem a vida como elas querem. Elas não temem a Deus, elas não se submetem à palavra de Deus. Na verdade, o seu conselheiro não é a palavra, não é o Espírito Santo, mas é o seu próprio coração. E os seus desejos, eles não estão ali para serem muitas vezes governados ou discernidos, se é do Senhor ou não, mas estão ali para serem satisfeitos. E essa é uma máxima dessa cultura. Agora, tudo bem, nós compreendemos o entendimento espiritual daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus,
está fechado, a pessoa está cega espiritualmente, ela não entende a verdade de Deus, ela não entende o Evangelho, ela não entende cruz, ela não entende renúncia, ela não entende essas coisas. Só que o problema, meus irmãos, é que essa é uma realidade por vezes vista na vida de pessoas que creem, na vida de pessoas que seguem a Deus. Por isso que nós precisamos constantemente de um encontro com Jesus, a luz do mundo, porque o processo de transformação na minha e na sua vida é gradual, é progressivo. Então, quando você se converteu, o Senhor trouxe luz a algumas áreas da sua vida, e você ajustou, você passou a ter contato com a palavra, contato com as escrituras, oração, tempo com Deus, comunhão com os irmãos, e a luz do mundo foi iluminando as trevas na sua vida, e a cada momento, de tempos em tempos, a cada ciclo, você respondia em arrependimento. Então nós precisamos ter um contato constante com a luz de Cristo em nós, porque antes do caos se tornar ordem, nós precisamos de um encontro com a luz de Cristo. Na verdade, aquilo que é caos só se torna em ordem por causa desse encontro. Nós vimos o relato na vida desse cego. O que colocou a vida dele em ordem foi o encontro com Jesus, a luz do mundo. Deixa eu te falar, você precisa muito mais do que uma bênção. Eu preciso de uma bênção de Deus, uma bênção no meu casamento, eu preciso de uma bênção na minha vida profissional, eu preciso de uma bênção nos meus negócios, eu preciso de uma bênção na minha família. Não, irmão, você precisa do dono da bênção, você precisa do abençoador, você precisa do Espírito Santo guiando você precisa caminhar por princípios, porque quando você caminha por princípios, você planta, e todo aquele que planta, colhe, a bênção vai correr atrás de você. Então o que nós precisamos é de um encontro com a luz do mundo, não é de um simples ensino que vai mudar algo na nossa vida, a toque de caixa ou como uma coisa mágica. Nós precisamos de um encontro com a luz do mundo, aquele que vai iluminar o nosso caminho, aquele que vai guiar os nossos passos, aquele que vai apontar o destino, aquele que mudará, iluminará tudo aquilo que está em trevas, aquele que nos transformará totalmente. O processo de transformação, meu irmão, lembra lá quando você se converteu? Por que você se converteu? Você ouviu a mensagem, o Espírito Santo usou a mensagem para falar ao seu coração, e você chegou em uma conclusão: cara, eu sou pecador, meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de salvação, eu necessito de misericórdia. A luz de Cristo te encontrou, e por isso você nunca mais foi o mesmo. Agora, isso precisa ser progressivo nas nossas vidas. Nós precisamos de um encontro constante com a luz que mostra as nossas trevas, com a luz que aponta o caminho, com a luz que nos direciona em nosso chamado, com a luz que mostra o próximo passo, com a luz da sabedoria de Deus. Quantos cultos, quantas vezes você não saiu de um momento como esse, confrontado pela palavra de Deus? Eu já saí de momentos com o Senhor que eu disse assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei nem por onde começar. Deus, o que eu faço? Me ajuda. Você sai torto, porque a palavra de Deus nos corta, a palavra de Deus nos ilumina, e nós então nos deparamos com a nossa verdade, contrária às Escrituras. É como se olhar no espelho, não tem filtro, irmão, é a realidade. Vocês estão aqui ou não? E nós reconhecemos: eu preciso mudar de vida. Agora, escute, quando a luz de Cristo te alcança, lembra daquele culto, lembra daquele momento com Deus, surge em nós um senso de urgência, e você diz assim: eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Agora, o mais maravilhoso é que juntamente com isso vem, sabe o que? A graça para a mudança. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação e de misericórdia. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar.
É claro que as nossas escolhas nos conduzem à misericórdia ou à condenação, mas quando Deus traz luz a coisas que você precisa mudar, juntamente com isso vem a graça. Então o Deus que fala, muda isso filho, deixe aquilo filha, é o Deus que espera que você responda em fé, acreditando, porque Ele vai te tirar desse lamaçal em nome de Jesus. Então quando esses ajustes, esses momentos nos alcançam, nós precisamos entender a voz de Deus por detrás de tudo isso, falando, eu quero trazer ordem ao caos. A igreja aqui é um exemplo, a igreja vai ficar linda, mas antes de ficar bonita, precisa ficar feia. Vocês estão aqui comigo ou não? Nós estamos em obras, irmãos, espiritualmente. Com certeza você já teve, eu já tive, nós já tivemos encontros com Cristo, trazendo ordem ao longo das nossas vidas, coisas que talvez estavam ocultas há muito tempo, e o Senhor ilumina, é como um mega refletor celestial, espiritual, e você se depara com isso, você diz, não tem mais como esconder, eu tenho que lidar com isso. E eu tive encontros com Deus, já contei alguns para vocês aqui, mas um, que talvez poucos saibam, eu quero contar aqui com vocês, foi um confronto que eu tive do Senhor, lá mais ou menos no início da minha conversão, talvez um pouco ali, alguns anos depois. Foi quanto, meu irmão? Pasmem, a pirataria. Posso falar disso ou não? Posso falar ou não? Deixa eu tomar uma água para dar tempo de você pensar um pouquinho. Já contei de coisas que eu precisei me posicionar, quando eu namorava a pastora, nosso relacionamento, enfim. Mas hoje eu quero contar essa história, talvez um tanto inusitada, para te ensinar algo aqui. Parte da minha adolescência, meus irmãos, eu era criança, início da adolescência, minha mãe, ela tinha uma loja de videogames, bem naquela época que você tinha o CD, que era roxinho embaixo, quem lembra do CD roxinho embaixo? Vocês estão entendendo que eu estou falando de CD roxinho? Aqui ó, CD roxinho, ó o CD roxinho aqui ó, gente, pensa num cara pirateiro, eis aquele que vos fala, irmão, só faltava o tapa-olho, porque acho que a perna de pau eu já tinha e o gancho na mão também, só faltava a perna de pau, a única coisa que eu tinha original era meu RG, porque até a carteira era falsa. Brincadeiras à parte, eu estou exagerando um pouco, mas essa era uma verdade. Gente, CD pirata, DVD pirata, tênis pirata, boné pirata, e por aí vai. Até que eu entendi que a Bíblia também falava sobre isso, olha que coisa. A Bíblia fala sobre isso, pastor? Fala. Não diretamente, porque no tempo de Jesus não tinha pirataria, tá, irmão? DVD, pregação aqui, parábolas de Jesus. Primeira vez, fresquinha quando ele pregou, não é uma regravação de outra church que ele foi, é raiz mesmo, está pregando aqui parábolas, DVD de parábolas, promoção, de R$19,90 por R$7,50, não tinha isso, e eu percebi que na verdade Deus estava interessado em iluminar todas as áreas da minha vida, porque vamos lá gente, deixa eu te falar, o Senhor ele não é um amuleto, Jesus não é um pé de coelho, ele não é a nota de $1 na sua carteira, o trevo de sei lá quantas flores, sei lá o que folhas, sei lá, ele não é o Deus da sorte, ele é o Senhor, ele é um maravilhoso Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Então o processo de transformação, ele passa por grandes, mas por pequenas coisas. Jesus certa vez foi falar com os fariseus, ele falou assim, vocês dão dízimo de tudo, vocês cuidam dessas coisas, agora vocês estão esquecendo outras, o amor, e ele começa a ministrar. Então Jesus está dizendo, uma coisa que talvez é comum no dia a dia de vocês estão fazendo corretamente, mas não esquece das maiores. Agora, se eles estivessem fazendo as maiores e não tomando cuidado com as menores, Jesus também os confrontaria. Por quê? Porque ele é o Senhor da nossa vida, ele é a luz do mundo, ele ilumina todas as trevas em nós.
Então Jesus, ele quer mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, o que eu assisto, o que eu escuto. Ele quer mudar a minha vida, porque ele é o meu Deus, e isso vai me aproximar dele. Vocês estão aqui, gente? Então comecei a entender, primeira coisa, eu comecei a entender que eu preciso obedecer à lei dos homens, e no ordenamento jurídico brasileiro, pirataria é crime. Então, meus amados irmãos, o que é pirataria basicamente? É violar os direitos de um autor. Então pensa comigo, você cria uma marca de roupa, você quer a marca de roupa, X, sei lá o que, X, vai, a marca de X, você começa a vender, está dando certo, está bombando, começa a ficar bom a coisa, aí eu vejo você fazendo um sucesso na internet, e eu sei que é uma camiseta simples que só tem um X, aí eu vou lá e faço o quê? Conheço um brother, que estampa, falou, velho, faz um X aqui, ó. Aí você busca lá no Google, logo X, você põe a logo, e aí, só que você vende a camiseta a R$ 69,90, e eu vendo a R$ 39,00, com frete grátis, eu começo a ganhar dinheiro, nas suas costas, você vai ficar feliz? Sim ou não? Então por que muitas vezes nós compramos do outro? Jesus está iluminando todas as áreas das nossas vidas, vocês estão aqui? Pastor, mas não tenho dinheiro para comprar a camiseta do X, compra do Y, irmão, compra do A, mas eu queria um Nike, você não tem dinheiro para comprar o Nike? Não compra o Mike, compra o que chute. Vocês estão aqui ou não? Eu estou te ensinando ética cristã, tudo bem ou não? Isso vale para roupa, para softwares, para qualquer outra coisa. Quando você faz isso, além de você alimentar uma indústria criminosa, você, à luz da palavra, pratica, sabe o que? Furto. Deuteronômio 5,19, não furte. Por que você furta espiritualmente? Porque você não dá à pessoa que tem o direito a sua paga justa. Gente, eu tinha tênis, boné, eu até achava que eu era falso. Nike Shox, a pastora falando. Quantas molas eram os Nike Shox? Não era 15 molas. Olha lá, Jeremias 22:13, Bíblia, irmãos. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Qual é o contexto aqui? Essa era uma mensagem a respeito do rei Jeoaquim, que ele estava obrigando os pobres do seu povo a trabalharem como escravos. Por isso os seus projetos de construção tinham injustiça em suas paredes. É o que o profeta está dizendo. E isso traz luz e traz uma aplicação prática para mim e para você, porque é injustiça você inclusive vender essas coisas. Ah, eu vendo. Está errado, irmão. Então um dia eu tive um encontro com a luz de Cristo, e essa luz removeu meu tapa-olho, irmão. Essa luz lidou comigo. Agora, pastor, por que você está falando um negócio tão diferente hoje? Porque essa é a noite que Deus trará luz a lugares escuros que nós sequer sabíamos. Nessa noite o Senhor vai iluminar aquele cantinho escuro que talvez ninguém sabe. Ele vai iluminar hoje, para nos trazer vida e não condenação, em nome de Jesus. A luz do mundo está nos encontrando. Você está aqui, irmãos? Um dos pais da igreja, um dos pais apostólicos foi Agostinho de Hipona, e ele foi um dos principais teólogos e pensadores do cristianismo, e o relato da conversão dele tem tudo a ver com a luz de Cristo em meio ao caos. Ele teve o seu encontro, em uma fase de sua vida, Agostinho, ele vivia uma vida devassa, irmãos. Você lê os seus escritos, você fala, esse cara sempre foi um santo, né? Um homem de Deus.
e ele vivia uma vida devassa, ele era preso ali em seus prazeres carnais. Só que Agostinho de Hipona, na sua obra Confissões, ele conta que ele estava em um jardim em Milão, e ele ouviu uma voz, em um momento que ele estava ali de reflexão, estudo, e ele ouviu uma voz falando: pegue e leia, pegue e leia, pegue e leia, pegue e leia. Como assim? Ele entendeu que o Senhor estava o direcionando a pegar a Bíblia. Ele não era crente, ele pega a Bíblia e ele abre, de maneira aleatória. Lembra comigo, lembre-se, ele tinha uma vida devassa. Que texto que ele abre? Romanos 13, 13 e 14. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Puf. Ele teve um encontro com a luz de Cristo. Os olhos dele foram abertos. Ele encontrou o Senhor. Essa leitura, esse momento foi um catalisador para a conversão de Agostinho ao cristianismo. Ele sentiu que aquelas palavras falavam diretamente com ele, e então ele se volta ao Senhor Jesus. A sua vida foi colocada em ordem por causa do encontro com Jesus, a luz do mundo. E nós, meus amados irmãos, teremos um encontro com Deus hoje. Deus iluminará cantos escuros da nossa alma. Deus colocará em ordem a nossa vida espiritual. Deus fará ajustes em nossas vidas. Deus trará a mim e a você clareza. Talvez você precise de orientação, talvez você não sabe o que fazer, talvez você está sem perspectiva. Deus falará conosco. Talvez você entrou aqui cansado emocionalmente, espiritualmente, sem força. Jesus te diz, Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E conclui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te pergunto, o que você precisa colocar em ordem na sua vida? Isso pode ser desde coisas grandiosas, como nós vimos o relato de Agostinho, ou coisas pequenas, talvez algo na sua rotina, talvez algo que o Espírito Santo está trazendo na sua mente, aí, algo na sua família, algo no seu trabalho, algo na sua vida espiritual, algo na sua vida ministerial, eu não sei. O que você precisa colocar em ordem? Talvez o que você precisa colocar em ordem é um comportamento que o Espírito Santo, inclusive, já te mostrou e precisa ser mudado. Ou, quem sabe, coisas que você antes não sabia e o Senhor está falando com você hoje. Por isso que estou contando um relato meu, um testemunho de mudança minha, tão inusitado. Deus está nos limpando, amém, amados? O que é a poda? Poda é diferente do corte na videira para que ela não dê mais fruto. Poda são pequenos cortes em coisas que saíram da rota. E o Senhor faz isso para que possamos dar mais fruto. Então lembre-se, a palavra do Senhor, quando nos confronta, não é para fins de condenação, mas é para fins de transformação e de crescimento ainda maior. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez o motivo do seu, do meu, do nosso caos, não seja por grandes coisas, mas por pequenas coisas que afetam o todo, e a Bíblia fala sobre isso. Chega um momento em nossa vida, meu irmão e minha irmã, que nós já passamos por grandes mudanças, e o que passa a fazer, o que passa a gerar coisas novas em nossas vidas, são pequenas coisas. Imagine, você está montando, você está reformando a sua casa, aí você faz lá um esboço, você faz um projeto, seja com um arquiteto ou seja com, o arquiteto sou eu, aí você pega uma folha de caderno, faz um desenho, e você faz lá um monte de coisa.
Depois que fica pronta a sua casa, você começa então a trabalhar com coisas, pensar mais na parte decorativa. E às vezes um quadro ali na parede, um detalhe na mesa, algo ali faz toda a diferença, sim ou não? Porque a casa ela já está praticamente pronta. Assim é comigo e contigo. Chega um determinado momento que o Senhor começa a parar pequenas coisas em nós. Por quê? Essas pequenas coisas fazem total diferença. E a Bíblia fala sobre isso. Aqui eu estou caminhando para o final, preciso muito da sua atenção, que aqui nós chegamos no ponto central da mensagem, tudo bem? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, abra aí comigo. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Então Salomão aqui, ele expõe, ele explica, ele esclarece que um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria, muitas vezes. Então o que ele está alertando é: cuidado, seja sábio, preste atenção, porque um pouco de tolice pode causar grandes problemas. E a ilustração que ele traz para explicar isso, para aquele tempo era esclarecedora por demais. Nós vamos perceber e estudar isso aqui. Ele diz que a mosca, olha lá, morta, faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. Então nos tempos bíblicos, meus irmãos, homens e mulheres usavam perfumes, e esses perfumes eles eram feitos a partir de especiarias das mais diversas e de pétalas de flores esmagadas. Então eles escolhiam ali os elementos, as especiarias, as pétalas de flores, os tipos, e eles misturavam com azeite, e o produto final era conservado em garrafas de pedras. Só que um problema podia acontecer, ele cita aqui: se uma mosca caísse nessa garrafa, nesse vaso, e morresse, todo o perfume que havia ali precisaria ser descartado, porque exalaria mau cheiro. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Da mesma forma que o trabalho do perfumista, que nós não estamos, eles não estavam no século 21, que você faz um negócio ali e fica pronto. Você demandava tempo, até para o perfume incorporar o azeite, aquilo ficar pronto, né? o cheiro, a essência, o aroma, enfim, aquilo incorporar o azeite. Então, se uma mosca caísse ali, todo o trabalho poderia ser descartado. Da mesma forma, meus amados irmãos, pequenas más escolhas nos conduzem ao caos. Você, crente de longa data, precisa começar a tomar cuidado com as moscas em sua perfumaria. Você precisa tomar cuidado com as pequenas coisas que influenciam você. Talvez o Senhor vai começar a pedir a você um nível de consagração diferente dos demais. Talvez o Senhor vai começar a trazer à sua memória coisas que você precisa deixar de fazer, ou que precisa começar a fazer. Por quê? Porque Ele está trazendo a sua atenção para as moscas que estão rondando a sua vida. Se nós permanecermos, se nós permitirmos que as moscas continuem ali, meus amados irmãos, em algum momento elas vão cair no nosso perfume. Então Jesus, a luz do mundo, está iluminando as pequenas coisas em nossas vidas hoje que precisam ser ajustadas. Ele está iluminando aqueles cantos escuros onde faz tempo que você não enxerga a sujeira. Ele está mostrando pequenos detalhes que farão toda a diferença se nós ajustarmos hoje. E escute, isso não vale apenas para questões de erro, de pecado, mas detalhes que talvez farão causarão uma mudança enorme em várias áreas de suas vidas, das nossas vidas. Então eu te pergunto, quais são
as pequenas coisas que você precisa mudar. Talvez é algo ali no seu trabalho, talvez é algo na sua rotina, talvez é algo na sua família, talvez é algo na sua postura, talvez é a sua maneira de falar, talvez é a sua maneira de reagir, talvez é a sua maneira de fazer as coisas. Então escute, nessa noite eu estou liberando uma palavra aqui, nessa noite o Espírito Santo, enquanto você me escuta, durante esse culto, o Senhor vai começar a iluminar e trazer clareza, revelando esses pontos em nós. Sabe por quê? Porque Ele está nos chamando, amados irmãos, para que possamos dar mais fruto ainda, para que a luz que emana de nós, porque nós também somos como luzeiros nesse mundo, se torne maior, mais forte, glorifique a Deus e toque os outros. Deus está falando conosco. Por isso que nós precisamos nos manter, amados, em constante oração, constante leitura da palavra, constante busca, consagração, para que nós possamos discernir essas pequenas coisas. Sabe como aconteceu o pecado original? A grande queda de Adão e Eva? Por uma pequena coisa. Por uma pequena coisa. Eva não soube discernir que a sugestão da serpente para comer o fruto não era boa. A Bíblia diz que ela viu, e aquilo pareceu bom para ela, mas o Senhor tinha ordenado o contrário, então ela foi enganada, e uma pequena coisa causou grande estrago. Também é assim na minha e na sua vida, pequenas coisas causam grandes estragos. Por isso, irmãos, nós precisamos nos manter alertas, vigilantes, em oração, buscando a Deus, tendo discernimento espiritual. Deus vai te falar: ei, para de ver aquilo, para de ouvir aquilo, para de fazer tal coisa, talvez se afaste de tal pessoa ali, a pessoa está te levando para o buraco. Ei, presta atenção, porque o processo, inclusive da morte da mosca, acontece, ou vai acontecendo. Sabe qual foi o problema ali? A mosca morreu, ficou no perfume, o perfume passou a exalar um mau cheiro com o tempo. Por quê? Porque ninguém viu a mosca lá. Talvez existem moscas que não mais estão rondando as nossas vidas, a nossa perfumaria, mas talvez moscas já caíram dentro do pote, e você ainda não viu. Deus, por sua misericórdia, está abrindo os nossos olhos hoje, porque Ele não quer que todo o trabalho que Ele tem feito, inclusive em nossas vidas, seja, aspas, perdido, porque nós não estamos atentos. Amados irmãos, Satanás, ele quer nos enganar com pequenas coisas, com pequenas concessões, coisas inofensivas, que nos separam de Deus, coisas que às vezes você nem sabe. Só que aqui está o detalhe: muitas vezes nós nos frustramos e falamos: Senhor, mas eu fui pego por isso, porque eu também não sabia. Eu te pergunto, você procurou saber? Você se manteve alerta? Você se manteve em oração? Você procurou conhecer as Escrituras e a lei de Deus? Você passou a buscar compreender o que Deus espera de você? Porque, escute, ignorância, no termo correto da palavra, falta de conhecimento, não é motivo, irmãos, para que pequenas coisas causem grandes estragos. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês estão aqui comigo ou não? Isso é um princípio no meio de um contexto que nos ensina poderosas coisas. Então Deus abrirá os nossos olhos nessa noite, e nós sairemos daqui com responsabilidade para que conheçamos a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade de Deus é proteção.
Não é religião. Eu tenho que ler para me tornar alguém religioso. Não, tem que ler, porque isso vai me proteger. Se eu entender isso, eu serei protegido espiritualmente. O favor de Deus vai alcançar a minha vida, e eu não serei prejudicado pela minha falta de conhecimento. Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite. Vocês estão aqui? 2 Reis 4, 38 e 40. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Deixa eu te explicar isso. Era um tempo de fome em Israel. Eliseu estava passando por Gilgal. Eliseu então ordena ao seu moço, seu servo, que colocasse uma panela no fogo e preparasse um cozido, um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então o moço de Eliseu vai até o campo e traz algumas coisas. Dentre essas coisas, esses frutos, essas ervas, havia uma tal de colossíntida. Coloca ela na panela. Só que essa colossíntida era uma espécie de fruto silvestre que era venenoso e fatal se fosse comido em grandes quantidades. Então, quando a refeição já estava servida e eles começam a comer, alguém grita: morte na panela! E eles param de comer. Depois você pode olhar a sequência do texto, há uma direção ali e eles conseguem reverter toda aquela situação. Mas eu quero que você se atente para o versículo 39 de 2 Reis 4, que o moço do profeta, ele volta com, no meio das ervas e de todas as coisas, esse fruto venenoso. Ele corta e ele põe na panela, mesmo sem saber o que era. Ele colheu o veneno, pensando que era algo que se poderia comer demasiadamente. A ignorância quanto àquele fruto quase os matou. Da mesma forma, meus amados irmãos, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de sabedoria, o nosso orgulho de não buscar a Deus constantemente, o nosso orgulho de achar que nós já sabemos tudo, nos conduz ao engano e a problemas com pequenas coisas que parecem inofensivas, mas se nós não cuidarmos, se tornará um veneno fatal. Por isso, meus amados irmãos, que Deus nessa noite está falando conosco e trazendo ordem ao caos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E muitas vezes nós caímos por nossa negligência. Nós precisamos nos voltar para a palavra, nós precisamos nos voltar para a oração, para o jejum, permanecendo vigilantes. Deixa eu te falar uma coisa: muitas das pessoas que se distanciaram de Deus, se distanciaram porque negligenciaram coisas básicas. Converse com toda pessoa que se desviou. Ela começou por um processo, ela começou em algum momento a se esfriar espiritualmente, e o que a derrubou não foi a tentação, a frustração, os problemas da vida, mas foi estar fraco espiritualmente por negligenciar princípios fundamentais. Agora, se nós permanecermos firmes, a luz de Deus que emana de sua palavra, que emana do Filho de Deus, do Espírito Santo, e a graça que vem juntamente com ela, meu irmão, nos transformará.
Satanás vai tentar relativizar tudo, ele vai tentar nos confundir, ele vai tentar nos enganar. Cuidado! Cuidado com as suas referências, cuidado com os conselhos que você recebe, cuidado! O que nós precisamos então, fechando aqui essa mensagem, é dar a resposta certa diante de Jesus, a luz do mundo. Quando nós lemos a palavra, quando nós estamos cultuando, quando nós estamos orando, o nosso coração precisa estar aberto, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, percebendo de maneira diligente aquilo que Deus quer falar, porque isso é necessário para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos e as nossas vidas transformadas, para que nós recebamos a direção de Deus, para que nós recebamos a força de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus. Os versículos 6 e 7 de João 9, mostra que Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, untou, ungiu ali, enfim, selou os olhos do cego, e ordenou que ele fosse lavar no tanque de Siloé. E o que acontece depois disso? Versículo 7, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. O que nós percebemos aqui, meus amados irmãos? Para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, sarados, e possamos receber aquilo que Deus tem para nós, nós temos que obedecer à direção de Deus, ponto. Por que uma pessoa se perde espiritualmente? Porque ela para de ouvir a direção de Deus. Agora, se você faz o inverso, e você dá ouvidos à direção de Deus, você progride, os seus olhos continuamente são abertos, você cresce, você é transformado, você é mudado, você recebe direção, você recebe luz, você entende o seu propósito, você entende o que você precisa fazer. Talvez você não saiba tudo, mas nós veremos o próximo passo. Por quê? Porque nós escutamos a direção de Deus, e muitas vezes o Senhor vai falar isso, Deus vai trazer direções para mim e para você, como trouxe para esse cego, direções difíceis, direções complicadas, direções inusitadas. Então, nós precisamos nos voltar a Cristo, nós precisamos enxergar a nossa perfumaria. Será que existem moscas ali? Eu preciso ter atenção, ir para a palavra, para que eu não pegue um fruto, um veneno, achando que é um fruto. Nós precisamos permanecer vigilantes e atentos. Deus está trazendo ordem ao caos, mas a primeira parte para isso acontecer é darmos a resposta certa. Após a cura, meus irmãos, o cego foi interrogado pelos fariseus, versículo 24 de Lucas 9. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha a resposta do cego: se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Após o encontro desse homem com Jesus, ele disse: eu era cego e agora eu vejo. Ele foi tocado, ele foi curado, ele foi abençoado, meu irmão. Agora, olha como a coisa é progressiva. Mais à frente ele tem um encontro novo com Jesus, e como eu disse no início, eu repito, agora os olhos espirituais dele são abertos, e ele não precisa mais ter dúvida, esse homem que me curou é pecador ou não. Não, ele reconhece Jesus como Messias, e então os olhos espirituais dele são abertos, e então ele passa a ter a vida de Deus em si. Deus está nos corrigindo, iluminando lugares escuros da nossa alma, nos trazendo para uma conversa à mesa, porque Ele quer nos levar a lugares novos, diferentes, mais profundos, a novas experiências, a uma nova maturidade. Eu era cego e agora eu vejo. Nós iremos declarar isso nessa noite, porque Ele vai abrir os nossos olhos.
nós veremos aquilo que precisa ser ajustado, nós veremos também os projetos de Deus, nós voltaremos a ver a beleza no nosso casamento, na nossa família. Deus está ajustando a nossa visão, porque a luz do mundo, ela não apenas aponta o certo e errado, não apenas mostra, mas essa luz traz vida, traz graça. A ordem de Deus na criação começou com a luz. Na sua vida com Deus, tudo começa com a luz. A palavra de Deus, que é luz, o Filho de Deus, luz do mundo, ilumina os nossos olhos espirituais. Eles são abertos e nós enxergamos. Tudo começa com a luz, mas tudo permanece por causa da luz, porque luz é vida, irmão. O Senhor está nos transformando. O Senhor está abrindo os nossos olhos. Não há nada mais maravilhoso e mais incrível do que quando o Senhor mostra: filho, filha, está vendo aquilo? Eu preciso mudar, eu preciso trocar de lugar, eu preciso remover, eu preciso acrescentar, eu preciso ajustar. A luz do mundo está entre nós, e Ele está trazendo ordem ao caos. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.